Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa linha editorial que aborda tecnologia, carreira, inovação, papo com grandes personalidades aqui, né, corporativas da nossa cidade. E sem mais delongas, quero dar boas-vindas aqui ao meu parceiro de bancada aqui, co-host, o CEO da Premier Soft, que nos apoia inclusive aqui, Rodrigo Hilsenbeck. Seja bem-vindo, meu querido. Quanto tempo? Obrigado, André. Tava com saudade já, né? Ficou esse passado episódio aí. Mas... Exato. É um por mês, mas às vezes acontece, né? Da gente fazer no comecinho do mês e no final do outro mês, né? Exato. Mas estamos retornando agora com força total, né? Verdade. Convidado... Peso pesado. Peso pesado. E estamos hoje na sala Google. Retornamos, né? O nosso primeiro episódio foi na sala Google. Tem mais salas para a gente conhecer em breve, né? Sim, a próxima vai ser uma sala nova. Próximos episódios aí, então acompanhem. Gente, hoje a gente está, como a gente falou, né, muito honrado de estar recebendo aqui uma pessoa que a gente já conhecia, que também, inclusive, deu boas-vindas na nova sede, né? Te mandou um presente bonito, né, Rodrigo? Tu me mostrou sim. No dia lá. Uma orquídea muito bonita. Pô, bem legal. E eu já tive a satisfação de trabalhar na empresa em que ele é CEO, né? Foram poucos meses, mas foram sensacionais. Inclusive, devo aqui o meu casamento com a Joyce, né? Inclusive, porque a gente se conheceu lá, estava contando isso aqui nos bastidores. Mas a gente vai conversar aqui, vai bater um papo com o CEO Carlênio Castelo Branco. Seja muito bem-vindo, Carlênio. Obrigado pelo convite. E sempre é bom a gente escutar essas histórias que a Sênio proporcionou, né, para a vida de muitas pessoas, né? Quando tu me contou, eu fico super feliz, né? Uma união que foi feita ali através da Sênior. Mas obrigado pelo convite. Cara, a Sênior assim, é uma empresa histórica, uma empresa muito forte, uma empresa referência. Estava falando também contigo no off, assim, quando a gente, principalmente quem entra lá que não é da área de tecnologia, né? Eu vim de uma empresa que tinha uma administração familiar. E aí tu chega na Sênior, uma administração totalmente profissionalizada, processos bem claros, bem definidos, profissionais de alto gabarito. Eu realmente me senti assim numa universidade mesmo, aprendi muito, sabe? 8 meses de Sênior equivaleram com certeza a muitos anos aí de jornada em outras empresas menores, né? Conta pra gente como é que foi a história da Sênior, como tudo iniciou. Legal. A Sênior vai fazer 35 anos, Caramba. Mais precisamente agora em maio. Inclusive, a gente está organizando a festa de 35 anos, né? A cada 5 anos a gente comemora, porque é uma marca, né? Principalmente em empresas de tecnologia, a gente sabe que não é fácil você ter 30, 35 anos, 40 anos, porque tecnologia a gente sempre precisa estar inovando e na hora que para de inovar, fica velho rapidamente. E ter começado há 35 anos, né? Porque hoje tem muitas empresas, muitas startups, né? Mas ter essa visão, ter tido essa visão há 35 anos atrás, realmente são poucas, né? Sim. Assim, quando a gente vê a história, né, dos três, começou pelo Guido, né? E logo em seguida o Guido chamou o Jorge e o Nésio para fazer parte da sociedade, né? 35 anos lá atrás. Começou... o primeiro produto era o produto de recursos humanos. Há muitos anos a Sênior ficou reconhecida no mercado. Aquela empresa que tem um baita produto de recursos humanos, né? Mas recentemente a gente começou a ampliar esse leque de produtos, né? E eles são crias é modo de falar, né? Mas, sei lá, praticamente pais da Cetil, né? Que é uma outra história, uma empresa referência aqui na... O Guido foi da Cetil. Da Cetil. O Guido e o Nésio foram da Cetil. Uhum. Só o Jorge, então, o Jorge não. Entendi. O Jorge é gaúcho, né? O Jorge foi um cliente da Sênior, um dos primeiros clientes da Sênior. E aí eu acho que o Guido fala que era aquele cliente tão chato ali, né? Que depois ele resolveu convidar ele para ser sócio também. Né? Vem sentar do outro lado para ver como é que é o negócio. Já que tu quer tanto crescer esse produto, tal, vem para cá e ajuda a gente a crescer, né? Então o Jorge veio do Rio Grande do Sul, os dois são daqui, né? Entendi. Mas realmente, assim, 35 anos atrás, quando a gente vê uma história, é totalmente diferente de como a gente vive hoje, né? Hoje não é que é fácil você montar uma startup e partir do zero, não é isso. Mas assim, a quantidade de recursos disponíveis, se o produto for bom, se a empresa estiver indo bem, é muito mais fácil do que lá atrás, né? Lá atrás, 35 anos atrás, não tinha essa história de venture capital, né? Sim. De Seed A, Seed B, Seed C, não tinha nada disso, né? Eu acho que até a própria questão do mercado, né? Não, mercado pequeno, muito mais dificuldade, né? Assim, hoje a gente vê a Sênior, o tamanho que é a Sênior, mas assim,
O Jorge, ele pegava um ônibus aqui à noite para ir para São Paulo, virava à noite, descia na rodoviária, o distribuidor pegava ele na rodoviária para ir vender. Poxa. Então hoje, quando a gente vê a história da Sênior, vê como está, às vezes pensa que foi tudo muito fácil, e não foi, né? Quando eles começam a contar como foi a história deles, né? Foi uma história que a Sênior realmente sempre cresceu, tal, mas com enormes dificuldades e com escassez de recursos, né? É bem diferente do que é hoje, não que a gente hoje está com excesso de recursos, não é isso. Mas, assim, era uma vida muito mais dura. Hoje até tem muitas ferramentas, né, Carlênio? A própria questão de abertura de mercado, né? Muitas startups, né, conseguem através disso e de outras formas de investimento, né? Ali foi sempre capital próprio, né? Você não precisa ter a necessidade de muito recurso para você conseguir chegar no teu prospect, né? Para gerar o teu primeiro lead, né? Muitas vezes a gente vê as empresas pequenas, faz um pequeno investimento e já começa. Era diferente, né? Como é que ele ia vender em São Paulo se ele não tivesse que sair daqui de São Paulo? Sendo que não tinha recurso para pegar o avião, então vai de ônibus. Né? Então, essas dificuldades, né, eu acho que serve de cultura para hoje, né, como a gente vive lá na Sênior e com a nossa forma de ser. Então, honrando esse histórico. Tu que trabalhou lá sabe, né? A gente não tem excesso para nada. Né? Assim, a gente tem carinho pela nossa empresa e a gente cuida das nossas empresas sem nenhum excesso. Né? E isso não deixa faltar nada, não deixa faltar mas também nada, não esbanja. Não esbanja. Né? Não tem nada disso lá. E a gente realmente tem uma cultura muito forte em cima disso. É verdade. E o produto que tu fala ali, eu acho que inicialmente ele tinha o nome de Ruby ou eu estou errado? É o Ruby. É o Ruby, né? Porque até hoje, né, é impressionante, né? Principalmente os clientes mais antigos, né? Não fala no recurso humano, fala RP, eles falam Ruby. Ainda fala o nome do produto, né? Fala o Honda, que é do acesso à segurança, né? Sapiens, que é o RP, né? Sim, começou com Ruby. Mas, assim, um determinado momento ali, essas marcas foram eliminadas para ser tudo sênior, né? Então, hoje a gente usa e vai a mercado dessa forma. Sim, gestão de pessoas, gestão de acesso à segurança. RP, logística, né? O agro, mas com a marca sênior. Sim. Né? Quais são as exceções quando a gente cria uma nova unidade de negócio, como foi a WIPO, que a gente criou, que é uma fintech. Então, ali tem uma marca própria, até porque tem vida própria. Tem uma estratégia diferente. Tem uma estratégia diferente. Né? Perfeito. Apesar de fazer parte ali do grupo, né? Mas aí ela tem outra estratégia. Mas, fora isso, a gente tem utilizado assim, a marca sênior, né? Para se tornar cada vez mais conhecida. Né? E aí, cara, a gente, né, percebe assim essa vinda, esse histórico bonito da Sênior, mas teve em algum momento uma grande virada de chave, né? Geralmente isso acontece nas empresas, né? Hoje ela chegou, eu não sei se sempre foi onde era ali na Antônio da Veiga, onde tinha a Cachaçaria Água Doce ali, né? Que hoje é o Casa Fejuca ali, né? Naquela ruazinha ali. Começou ali a primeira sede e depois foi quase que como um banco imobiliário, né, Rodrigo? Eles foram pegando várias casas ali e tal. Eles têm algumas histórias, né? Nem eu tenho isso de cabeça, até porque quando eu cheguei, né? Já estava no novo prédio, né? Eu até brinco com o Jorge. Jorge, tu esperou inaugurar o novo edifício aqui para me chamar, né? Porque até então, e olha que já tinha crescido bastante, né? Mas era aquele negócio de várias casas, né? Porque eles começaram ali... Aliás, eles começaram na frente da Sênior ali. Do outro lado, numa casa pequena. Ali depois da pracinha ali que tem? Atravessando do outro lado, aqui... A Martin Luther. A Martin Luther. Entendi. Tem uma casa ali. Foi ali que foi uma das primeiros lugares ali que eles começaram. Depois foram para um edifício, foram comprando, alugando salas, e depois foram para uma casa, aí a casa não dava, aí alugava a casa da frente, a casa do lado. E as pessoas mais, digamos assim, mais experientes da Sênior sempre falam, tu é da época da casinha, tu isso. Tu já sabe identificar, não precisa nem olhar no crachá quantos anos ela tem, né? É bem isso aí. E aí depois realmente não estava dando mais, né? Porque assim, aí começa a ter a dificuldade, né? Uma casa aqui, outra ali, vai fazer reunião, começa a chover, já não tinha estrutura mesmo, né? Assim, quando eu cheguei ali na Sênior, ela estava com 700 colaboradores ali, né? Isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, Então, ali, 700 colaboradores já não suportava essa quantidade de colaboradores estar em casa, né? Casas. Então, eram várias casas e aí ficava complicado, uma logística complicada, né? Não tinha estrutura mesmo, faltava estrutura. E aí foi quando a gente fez a mudança ali
Para a nova sede ali. Nova sede ali. Que é linda, né? Sensacional. Muito bonito. Dá orgulho, né? Quando a gente entra, assim, vê a sede, é uma sede super, super agradável. E vira ponto de referência, né? As pessoas comentam assim, né? É ali perto da Sênior, né? É isso, virou a referência ali, né? Sênior e tal. É verdade. Mas eu acho que isso é legal, que a visão também de longo prazo, né? A visão como eu vi hoje aqui na Premier, né? Você tem que pegar e ter tua estrutura pensando para onde tu vai. Né? Porque se tu já monta na estrutura que tu está hoje, tu está dizendo, não vou crescer? Exatamente. Né? É claro, de novo, que tem o bom senso também para não criar um elefante branco, né? Mas ali, quando foi criado pensando já no crescimento da Sênior, para onde a gente ia, né? Apesar de hoje a gente continua com 700, 800 colaboradores aqui em Blumenau, né? E o restante está fora, né? Hoje são 2.500 colaboradores e a maioria já está fora. Sim, isso verdade, inverteu, né? Inverteu. Hoje a maioria do pessoal está fora. Carlene, tu falou aí numa empresa de 2.500 pessoas, né? E iniciativas como a WIPO, iniciativas de startups do grupo, né? Como faz, né? Como administrar inovação numa empresa que tem imagino que tem tanto compliance, tanta governança, né? Como gerenciar a inovação para conseguir startar dessa forma? Olha, primeiro para você inovar numa empresa que já está grande, madura, você tem que ter uma cultura que sabe que vai acontecer erros, vai acontecer perdas, né? E está tudo ok. Né? O pior dos mundos é tu se sentir, eu já estou bem, eu já estou crescendo aqui, eu vou parar por aqui porque está tudo certo aqui. Entra numa zona de conforto. Entra numa zona de conforto. Por quê? Porque vai surgir outras startups no mercado, né? E eu sempre falo para a turma, o nosso maior concorrente hoje não é a empresa que é do nosso tamanho maior do que a gente, porque essas a gente já conhece. Elas têm os mesmos problemas que a gente tem. Então, se a gente tem problema de qual vai ser a nossa próxima tecnologia, eles também têm, né? Se é maior, tem problema maior do que o nosso. Então, a gente já conhece os problemas. Aonde é que a gente tem que ficar de olho? É na startup que está surgindo, porque está inovando e talvez traga um produto que seja disruptivo ao nosso próprio negócio. Que tenha visto uma oportunidade que a Sênior não viu. Que a gente não viu, ou que, se não, a gente não... não, ali vai demorar a dar certo, vai ter muito investimento, não vai ter o retorno, né? Então, esta cultura dentro da empresa, de você separar um pedaço ali do teu investimento, né? Uma parte do teu investimento, do teu budget, que tu vai apostar em novos negócios, em novas tecnologias, em novos produtos, tem que fazer parte. Sabendo que ali talvez não tenha retorno nenhum. Faz parte. E sabendo que talvez aquilo ali seja o futuro, né? Mas sabendo, por outro lado, que aquilo ali pode ser o futuro. Né? Que aconteceu já em várias empresas, né? Que aquilo ali que era algo pequeno, uma inovação, hoje é o principal produto da empresa. Cara. É isso. Por exemplo, o caso da WIPO é um caso bem clássico disso. Vai ser amanhã maior que a Sênior? Não sabemos, mas tem potencial para. Né? Porque quando a gente faz os estudos assim hoje, porque a gente lançou a WIPO, né? Pelos assets que a Sênior tem. 12 mil clientes, 6 milhões de colaboradores que são transacionados ali nos sistemas de recursos humanos. E a gente se perguntava, olha, a gente oferece muito software aqui, mas o que é que a gente pode oferecer a mais? E aí surgiu a ideia de oferecer serviços financeiros. Então, quando a gente faz uma conta hoje, se a gente começa realmente a oferecer serviços financeiros para os nossos 12 mil clientes, para os nossos 6 milhões de colaboradores, e só uma parte dessa base começar a utilizar desses serviços financeiros, tende a ser maior do que a Sênior. Vai ser? É uma incógnita, porque não é só também, não só a WIPO que oferece serviços financeiros. Vários outros concorrentes aí estão oferecendo serviços financeiros, né, serviços de benefícios. Eu ia te perguntar, a WIPO especificamente é o que? É um cartão de benefícios? A WIPO tem duas grandes frentes. Né? Uma parte é serviços, benefícios e serviços financeiros para os colaboradores dos nossos clientes. Então, hoje a gente tem um cartão ali, que tem o tradicional PAT, que é o cartão Vale Alimentação, Vale Refeição, que é super conhecido, tem muitos anos, né? Mas dentro deste cartão você pode criar uma série de benefícios para o colaborador, que não só o PAT. Que tipo de benefício é esse? O que a empresa quiser. Né? Seja um benefício saúde, seja um benefício academia de negócio, seja um benefício educação, seja um benefício, sei lá, roupa. Uma própria premiação específica. Uma premiação específica. Cultural, né? Cultural, e por aí vai.
a empresa sai criando, né, o que a gente chama as carteiras ali, né, e ela dá uma série de benefícios para os colaboradores. Isso é um produto que tem dentro da WIPO para a pessoa física. O outro é a parte de antecipação de salários, crédito consignado, que aí entra serviço financeiro, já não é um benefício, e sim serviços financeiros para esses colaboradores. Então, isso é a parte pessoa física, né, que a gente chama, que é os colaboradores. E para a pessoa jurídica, que são os clientes da Senior, a gente vai começar a lançar, a partir desse ano, uma série de serviços financeiros. Antecipação de recebíveis, empréstimos e por aí vai. Então, assim, isso é um mundo muito maior do que o mundo de software. Né? Então, tem uma enorme avenida de crescimento que a gente vê pela frente. Mas não deixa de ser uma aposta. Sim. Uma aposta que hoje a Senior ainda... A gente está num momento de muito investimento e ainda não tem retorno, claro. Sim. Né? Porque a empresa tem 3 anos, então é um momento de investimento para colher lá na frente. E o legal da Senior é que, por causa desses 35 anos, já passou por vários produtos, por vários períodos de maturidade de um produto, né? Então já tem essa consciência de que não é para ontem, né? Sim. De que é, digamos, urgente, mas não é apressado, né? Que tem a diferença, né? É urgente porque a gente quer ver esse produto performando, né? Da forma com que a gente idealizou, mas não é apressado para fazer e entregar de qualquer forma. E nem pode, né? Numa empresa, né, desenvolvedora de software, como é o caso, né, da Senior, esse investimento vai ter retorno no longo prazo. E por que isso? Porque... por exemplo, eu estou numa geração do nosso ERP e do nosso RH, mas neste momento eu já estou criando o futuro ERP e o futuro RH. Isso está sendo desenvolvido e não começou agora, já começou, e vai estar pronto daqui a 3, 4 anos. Então, se a gente começa a olhar a linha final, né, ali o EBITDA, o lucro, a coisa mais fácil do mundo é gerar EBITDA e dar lucro numa empresa de software. Só é parar de investir no futuro, né? Qual o problema? O problema é que daqui a 5 anos aquela tua versão ficou uma versão totalmente desatualizada e tu está um produto totalmente defasado em relação aos teus concorrentes. Exato. Esse é o ponto. Então esse é o equilíbrio que a gente tem que ter lá, né? que tem que ter numa empresa, e qualquer empresa tem que ter esse equilíbrio, né? E ter respondendo, né, como que a tua pergunta, né, como essa questão de inovação, né? É o equilíbrio que tu tem que ter, sim, de ter rentabilidade. Claro que todo negócio é feito para ter rentabilidade, para dar retorno aos acionistas, e isso não poderia ser diferente. Mas saber que retorno é legal, mas também tem que investir no futuro. Né? Até porque a gente quer mais outros 35 anos que venham pela frente, e não ter 5 anos fantásticos e depois... Exatamente. Não simplesmente alavancar a empresa para vender ela a todo custo, né? Também. Criar uma empresa sólida, né? Também. Né? Isso é interessante, né? Porque a gente fez uma série de aquisições nos últimos anos. Né? São, quem acompanha a Senior ali, eu acho que mais de 25 aquisições que a gente fez ao longo dos últimos anos. Né? Então a gente já tem uma experiência de fazer aquisição. A gente tem um orgulho disso aí, não é nenhuma soberba que a gente sabe fazer aquisição, é porque depois de 25 anos a gente já aprendeu, e já sabe as pegadinhas, né, que tem pelo caminho. Né? E uma coisa que a gente encontra muito quando a gente faz essa aproximação, né, é aquela empresa que vinha, né, numa crescente normal de faturamento, tal, mas numa normalidade de rentabilidade, e ali quando ele coloca a venda, de repente, né, a lucratividade aumenta, o EBITDA aumenta, e aí quando você vai ver o que foi aquilo, não foi porque cresceu em receita, e sim porque segurou o custo para se tornar mais rentável, para vender melhor. Mas isso, claro, numa empresa como a nossa, que já fez uma série de aquisições, isso a gente pega fácil e pega rápido, né? Mas esse é o cuidado que tem que ter, né? A gente é uma empresa que pensa na longevidade, não está pensando ali em crescimento para vender amanhã e tal. Ô Carlênio, tu falou agora, né, que a Senior já adquiriu várias empresas, né? Já houve ofertas pela Senior? Porque aí a gente está falando de um boom, assim, né? Algo enorme, né? Sim. Não, ofertas de compra não, né? Tem muita aproximação dos fundos, né? Principalmente no movimento que a gente fez, né? E continua o movimento de tentar fazer um IPO assim que o mercado retorne a padrões de normalidade, né? Sim. Então sempre teve uma aproximação muito forte dos fundos interessados. Por quê? Porque vinha uma empresa de 35 anos, que todos os anos crescem, que tem uma margem EBITDA muito legal, que tem uma lucratividade muito legal. Assim, nada melhor do que eu entrar agora numa empresa, fazer esse investimento e sair lá na frente quando ela fizer um IPO. Né? Então isso sempre teve muito. Né?
E a gente não é que a gente tenha nada contra fundo, né? Mas é porque assim, o momento da Sênior não necessitava desse capital para crescer mais, né? Hoje a gente é uma empresa que gera caixa, todas as aquisições que a gente fez foi com capital próprio, com geração de caixa própria. Então, assim, trazer um sócio que vai trazer um investimento, mas que ali você não precisa, então você vai estar diluindo o sócio ali, né, para gerar caixa, mas não precisa de caixa, então não havia necessidade. Mas por isso, né? Entendi. Mas sim, tem muito interesse porque é o perfil de empresa que é muito bom de se investir, né? Você pensando assim, a empresa que já tem histórico, que tem produto, que tem mercado, tem cliente, cresce e é rentável. Perfeito. Então, o risco de o retorno ser baixo ali da parte daquele fundo é muito baixo. Exatamente. Então, é o perfil de empresa que eles buscam. Entendi. Né? E aí até queria entrar rapidamente nessa questão, porque quando eu entrei lá, eu soube que tem até alguns funcionários, alguns colaboradores que possuem algumas ações, né? Sim. São minoritários ali e tal, mas tem um pouco interessante isso, né? Não sei se ainda está aberto. Está aberto, super aberto. Assim. Aí são dois movimentos que fizeram isso acontecer e ter vários funcionários que são hoje acionistas da Sênior, né? O primeiro é porque ao longo do tempo a Sênior tem os 3 fundadores, mas teve diversos outros fundadores de outras linhas de negócio, né? O RP veio através de 2 sócios que junto com os fundadores criaram o RP. O acesso e segurança com o Alencar, que tu trabalhou com o Alencar foi um dos fundadores, junto com o Cássio. Está sempre no ecossistema de inovação, né? O ecossistema tech, com certeza todo mundo conhece, foi quem fundou o acesso e segurança. Então, todos eles se tornaram sócios minoritários ali dentro da Sênior. E, na história, em algum momento, alguns desses sócios minoritários que tinham alguma participação, venderam uma parte, para rentabilizar alguma coisa. E quando eles foram vender, né, pelo acordo de acionista, primeiro oferece a Sênior, depois oferece aos outros acionistas, né? E se não, pode oferecer ao mercado. E na hora de oferecer ao mercado, antes da gente oferecer ao mercado, a gente começou a oferecer para os colaboradores. E aí os colaboradores começaram a comprar. Né? A gente tinha uma quantidade mínima para ser sócio. Aí alguns se juntaram, criaram uma administradora de bens e ali conseguiram comprar. Então, sim, hoje tem acho que tem mais de 50 colaboradores ali, que são, bem mais de 50 colaboradores que são acionistas da Sênior. Isso foi um movimento super legal, porque nada melhor do que a pessoa que é colaborador também ser sócio e tem aquela visão de futuro. Exatamente, se sentir dono não só vestindo a camisa e trabalhando ali, né? Que é a visão que a gente fala tanto aqui, mas literalmente né? é sócio também, né? E o outro movimento que a gente fez, isso mais recente, né, que é um programa, né, de longo prazo para alguns executivos que também ganham ações da empresa em função dos seus resultados, em função, claro, da retenção dentro da empresa, né? Ele tem que ficar na empresa por X anos. Tal. Então, também, alguns executivos ganharam em função do programa do ILP. Que bacana, que legal. O Carlene, se o Rodrigo me permitir, eu só queria abrir um parênteses para entender a tua chegada na Sênior, né? A tua vida, né? Tua carreira, enfim, né? Que a gente falou ali, que tu chegou praticamente quando o prédio ficou pronto, né? Acho que a Sênior fez para te chegar. Conta pra gente um pouquinho da tua carreira, qual foi a tua trajetória até chegar na Sênior. Legal. A minha formação é ciência da computação, então foi aí que eu comecei na carreira de programador, né? Toda a carreirinha ali, né? Natural, programador 1, 2, 3. Na época não era dev, né? Era programador, né? Não era arquiteto, era analista de sistemas. As nomenclaturas mudaram. Não que eu seja velho, não vou me entregar aqui a idade. Né? Nem os teus cabelos. Mas segui toda essa carreira ali. Mas quando eu me formei em ciência da computação, eu já comecei a fazer um curso de administração e depois fiz pós em administração. E isso começou a me chamar muito a atenção naquele momento de carreira, né? Eu já estava ali, já tinha seguido a trajetória normal, né, dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, né? Já estava lá como consultor e tal. E deixa eu te perguntar, aonde? Tu nasceu em Recife, aonde? Eu sou pernambucano, dá para ver pelo sotaque, né? Pouquinho. Isso em Recife. Então, na época, eu falei com o meu líder, o meu diretor na época, fiz, olha, eu queria ir para a área de gestão ou para a área comercial. Assim que tiver alguma oportunidade, lembra de mim. Não tem que ser agora, posso esperar, estou bem aqui, estou tranquilo. Não é questão de eu ou mudo ou eu vou embora, mas eu estou querendo fazer esse movimento de carreira. E que interessante, né? Porque a gente tem essa
visão, quase que sei lá, um preconceito, né? Que o desenvolvedor, ele é aquele cara, né? Que fica na caverna, desenvolvendo, não, é antissocial, né? E tu quis fazer essa transição para interagir, né? Pois com o cliente. Eu acho que essa transição eu quis fazer justo por isso, né? Porque, assim, e não tem certo ou errado, né? Tem perfil de cada um, né? Eu acho que esse contato com o mundo lá fora, de visitar o cliente, de visitar a empresa, de saber o que elas estão fazendo, isso me chamava a atenção, né? E aí eu falei, e logo pouco tempo depois surgiu uma oportunidade. Aí não era mais em Recife, era em Maceió. Foi assim que eu saí de Recife. Essa empresa onde eu trabalhava, ela tinha uma filial em Maceió. Uma filial bem pequena ali, que estava para fechar, porque não dava resultado. E ele me chamou e fez, olha, tu quer ir para a área comercial? Tem essa oportunidade aqui, né, de uma gerência comercial. Tu vai ter que se mudar com a tua família para lá. Mas é a última chance da filial. Ou vai, né, ou a gente vai fechar. Porque não está dando mais certo. A gente já investiu muito e não está tendo retorno. É a salvação. Tá com essa responsabilidade. E aí ele, na época, ele fez, e eu não garanto a tua volta. Porque aí, assim, como tu vai ser promovido e tal... Tu não pode voltar promovido para cá, porque aqui já tem... Eu não te garanto aqui que tu vai ter uma oportunidade, né? E aí eu parei para pensar, falei, né, com minha esposa, claro. E aí a gente decidiu, porque era a oportunidade que eu tinha de seguir para outra carreira que eu queria muito. Então foi assim que foi a primeira saída da área técnica de desenvolvimento puramente, né? E já mostrava essa questão da gestão mesmo, né? De aceitar desafios, né? Isso, aí era porque se tu quer ir para uma gestão e não aceitar desafios ou achar que já tá morto, exatamente. Não vai. Legal. E aí fui para lá. Graças a Deus não fechou a filial, né? Que bacana. Mas pouco tempo depois, assim, pouco não, uns 2 anos depois que eu estava lá, o principal cliente que a gente tinha conquistado lá me chamou para tocar. Na época foi o primeiro boom da internet, ali era dos anos 2000 ali. E tudo indo para a internet, tudo ser internet, e que foi, verdade. Mas era aquele primeiro ciclo antes da decepção, né? Então, eu fui para montar um data center, né? Eu acompanhei o pico ali, que todo mundo... tudo que a gente viu há 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, né? Uma série de investimentos em novas startups aconteceu naquela época. E também eu vi o estouro da bolha. Então eu vi clientes chegando a todo momento e também participei do momento que era um cliente me ligando dizendo, cara, estou fechando as portas, estou saindo, não posso te pagar, meu sócio não vai mais investir e tal. Então foi um desafio naquele momento ali, né? Porque ali a gente teve que se transformar, né? Porque assim, a empresa teve que se repensar, tal, essa empresa que eu fui. Né? Eu fiquei 2 anos e pouco nessa empresa, e aí eu recebi, ainda em Maceió, um convite da Oi, na época não era nem Oi ainda, era Telemar, né? Para assumir a área corporativa da filial Alagoas. Né? E aí eu fui para lá, e aí nesse momento de convite, eles também já me falaram, olha, a Oi aqui está Telemar, né, está pós-privatização, a gente está tendo várias mudanças na organização, e se tu fizer um trabalho legal, provavelmente também tu não vai ficar mais aqui, tu vai ter que seguir para outros estados ou para a matriz. E isso foi assim que aconteceu. Pouco tempo depois eu recebi o convite para ir para o Rio de Janeiro. Né? E aí já é o terceiro estado de mudança. Aí é o terceiro estado de mudança, e aí talvez até este momento de carreira o mais desafiador, porque apesar de eu ter saído da área técnica, até então eram empresas ligadas à área de tecnologia. Eu só não estava na área técnica, mas estava em empresas vendendo serviços de tecnologia. Então não muda tanto o teu produto. Muda a tua área, mas não muda tanto o teu produto. Né? Quando eu recebi esse convite para sair da filial Maceió para o Rio ali, aí eu fui ser um gerente nacional de vendas, mas de cartão de orelhão, cara. Meu, cartão telefônico. Assim, nem existe mais. Agora a turma tem certeza que eu sou velho, né? Nem existe mais. E aí foi uma mudança radical, porque assim, primeiro que eu fui assumir, assim, dos budgets que eu tinha administrado até então, aquilo ali era muito maior, né? A gente estava falando na época, faturamento de 1,5 bi, 2 bilhões por ano, só essa área, né? Que ficava, só essa área? Só essa área que ficava embaixo. E aí já era Oi daí? Ainda era Telemar. Ainda era Telemar. Então era um negócio monstruoso, por incrível que pareça, cartão orelhão, né? Mas imagina, na época não tinha tanto celular, telefonia fixa, não tinha celular, então assim,
Realmente era um negócio muito, muito grande. Eram várias regionais ligadas a mim, né? Vários gerentes regionais ligados a mim. E para completar, eu não sabia nada disso. Eu não sabia nada de distribuição. Eu andava antes de terno, fui andar de jeans e tênis, porque eu tinha que fazer rota na rua, visitando banca de jornal, visitando favela, visitando... Porque eram postos de eram distribuição. Pontos de venda, né? De venda, Então você visitava banca de revista, restaurante, bar, né? Visitava supermercado, tudo vendia, né? Aquilo ali, né? Mas como tipo, hoje é o chip, né? Hoje é o chip. Recarga, tem em todo lugar, né? É isso aí. E não tinha virtual na época, né? Não existia, né? Então isso foi uma mudança muito grande, assim, em termos de dizer, cara, pega o teu currículo, rasga, porque nada serve. Aquilo ali que eu aprendi em termos de tecnologia, ali não tinha nada de tecnologia. E por que te contrataram como gerente nacional de vendas, sabendo que tu não tinha essa... Mas não, me contrataram na Oi como gerente corporativo para daí venda. Tu já estava na Oi. Eu já estava na Oi. Entendi. Eu já estava na Oi, perfeito. lá em Maceió. Perfeito. Né? Quando eu fui para lá, que teve essa mudança toda. Ali eu fiquei quase 5 anos no Rio, aí depois eu entrei na Get, que foi a empresa anterior, GetNet. Aí era uma empresa que também estava começando, mas aí eu voltei um pouco para a área de tecnologia. Não, voltei para o segmento de tecnologia, mas sempre na área comercial, né? Nunca mais voltei. GetNet, cartão de crédito, maquininhas, cartão de crédito, maquininha. É isso aí, que foi vendido para o Santander, né? Que hoje é do Santander. Naquele momento era uma empresa que ainda estava começando ali, tinha 2 anos, 3 anos de lançada, faturava 25 milhões, 30 milhões, né? E tinha um desafio ali de a gente quebrar tinha um duopólio, né, de cartões de crédito na época, entre Redicard, Visa. Se chamava Redicard e VisaNet, alguma coisa assim, que hoje é Cielo e Rede, né? E aí foi um desafio, um baita desafio ali, né? Quando eu saí já faturava 3 bi, né, em vendas, então assim, e eu fiquei com toda a área comercial embaixo de mim. Poxa. Aí também tinha todas as regionais. Inicialmente no Rio? Inicialmente no Rio. Tá. Aí pouco tempo depois aí eu tive que me mudar para São Paulo, porque assim, mas aí foi uma escolha minha, não que era necessário eu estar em São Paulo, mas como os maiores clientes estavam em São Paulo, a matriz ficava em Porto Alegre, aí eu saía no domingo à noite para a reunião na segunda-feira do board, que era em Porto Alegre. Aliás, não era nem em Porto Alegre, era em Campo Bom, que ficava a 1 hora de Porto Alegre ali. E aí eu estava com a filha pequena, então eu saía no domingo à noite, voltava, né, porque aí eu ia para Porto Alegre, fazia reunião de board, depois visitava as regionais, então voltava quinta à noite para o Rio. E aí eu fiz, olha, já que eu estou ficando tanto tempo fora com a filha pequena, vamos mudar para São Paulo? Pelo menos assim, eu fico 3 dias, né? Consigo ficar mais tempo em casa com o filho pequeno. Aí eu mudei São Paulo. E ali quando eu mudei, eu falei, não, agora São Paulo, né? Se eu sair para outra empresa, vai ser provavelmente aqui em São Paulo e tal. Mas 1 ano depois, aí eu recebi o convite da Get para abrir a operação no Chile, né? Da GetNet. Era a primeira operação internacional, primeira expansão internacional. Sim. E aí, mais uma vez, vamos embora, né? Vamos embora. Outra mudança ali, total, né? Porque... A tua esposa talvez pensava assim com a mãe dela, né? Eu nunca vou me casar com alguém da área militar, né? Porque se muda muito, você casou com o Carlene e deu a mesma coisa. E o pior é que a minha esposa mudou muito quando era pequena, porque o pai dela era do Banco do Brasil, e também o Banco do Brasil também tinha a mesma coisa, né? Porque a cada promoção tem que mudar de cidade e tal, né? Eu acho que ela pensou... Não quero isso quando pra casou, mim. ela falou, não quero isso pra mim, se deu mal, né? E aí a gente foi... Deixa eu só entender, quando tu entrou na Get, quanto tempo de mercado ela tinha? Tinha uns 2, 3 anos só. Caramba, tu viu todo esse crescimento? Vi todo o crescimento, todo o crescimento. Mas era uma loucura, eu acho que talvez de todas as empresas que eu trabalhei, foi a empresa que a gente trabalhou mais arduamente, assim, para fazer as coisas. Porque assim... Mas era muito legal, porque era aquilo que quando tu trabalha muito, mas tu está vendo o resultado e vendo acontecer e o crescimento muito grande, né, tal. Com toda a área comercial embaixo, né? Então era uma batida muito forte, era uma batida muito mais de varejo do que corporativo, né? Eu media diariamente quantos pontos de venda tinham aberto, se não tinha, onde não abriu, liga para aquela filial, vamos entender porque ele não conseguiu, né? Então era um bem trabalhoso. Bem trabalhoso, mas super legal. Sim. Super legal. E aí eu fui para o Chile para abrir a operação. Uma operação também era super pequena lá. A gente comprou uma operação bem pequena e foi para ampliar. Mas ali, de novo, outros desafios, né? Mudança de país é totalmente diferente de mudança de estado, né? Estado, tu leva a tua conta corrente, tu leva o teu celular,
Verdade. Quando tu muda de país, tu não tem isso. Aí acabou a história. Começa tudo de novo, Tu não tem histórico. Na hora, se tu quer alugar um apartamento, tu não tem ninguém para indicar. É verdade. Tu não tem nenhuma linha de financiamento, né? Quer dizer, todos os documentos pessoais mesmo, né? Não tem nada, não serve nada. Quando eu fui comprar cheguei lá, tinha que comprar um carro, né? Uhum. E não tinha ainda conta bancária, porque eu tinha acabado de chegar, estava no processo de abertura de carro. Como é que a gente compra um carro? Vamos levar dinheiro. Sendo que assim, o dinheiro no Chile é desvalorizado. Em função daquela de inflações que teve, né? Você tem que juntar muito papel para pouco. E aí eu me lembro que eu levei uma mochila de dinheiro para comprar o carro. Quando o cara faz, como é que você quer pagar? Eu falei, não, eu tô com a mochila aqui, abri a mochila, e o cara olhou assim, fez, deve ser traficante, alguma coisa parecida, né? Ou tá lavando dinheiro, né? O cara deve ter pensado. Né? Então é esse tipo de coisa que assim, te tira da zona de conforto, né? É você chegar num lugar que tu não tem história, não tem amigos, tem que fazer tudo do zero. E realmente lá foi abrir a filial, foi encontrar o espaço, foi fazer a reforma, foi contratar a pessoa de RH, a pessoa financeira, a pessoa outra de venda, cultura, né, cara? outra cultura. Mas super legal. Eu acho que assim, qualquer pessoa que sai da sua zona de conforto ali, por mais que seja incômodo, né? Para todos nós. O mais fácil, ontem eu estava falando com um amigo nosso sobre isso, né? A tendência do ser humano é buscar o conforto, né? Infelizmente, cada vez mais a gente busca o conforto, né? Sim. Então você está em casa hoje, você não... Agora é controle remoto, mas agora está tudo automatizado, então você não precisa nem mais... Não, assistente pessoal é tudo agora. E isso, eu não sei até que ponto isso vai ser benéfico ou maléfico para a humanidade, né? Sim. Porque na hora que você tira a zona de conforto, com certeza você sai melhor dali. Porque tu fez uma coisa diferente e uma coisa que tu até então tu não conhecia, né? Ou não sabia fazer, né? E viver na zona de conforto é super válido, mas tem tudo não te leva para frente. Porque tem tudo a ver com a lei que nos trouxe até aqui, que é a lei da adaptação, né? Que Darwin já dizia, né? Não é o mais forte, né? É o que se adapta. É o que se adapta melhor, né? Então é isso. Tu tens ali, hoje tu tá no controle ou no assistente pessoal, tira aquilo ali, se tu se adaptou, opa, tu já tá na frente do que a pessoa que vai ficar reclamando, vai ficar, né? É isso aí. Então é muito importante. E só que eu percebi que tu já foi forjado logo na primeira vez que tu saiu lá de Recife para Maceió, né? Que é um baita desafio. Então ali só foi aumentando o nível, digamos, mas tu, em todos os lugares que tu passou, que tu experienciou ali, foram muito desafiadores, né? Então, só foi passando de fase mesmo, né? Super. E outra coisa interessante, né? Quando eu cheguei no Chile, eu acho que eu contei isso também quando participei do outro podcast, né? No primeiro dia ali, que eu cheguei, a gente foi almoçar, eu, minha esposa, minha filha, a gente tinha levado a babá e tal, minhas duas filhas. Na hora que a gente foi atravessar a rua, estava com a mão dada com uma delas lá. Minha esposa achou que eu ia atravessar sem ver o carro, não sei porquê. Aí ela foi, olha o carro e tal. Ela tropeçou, caiu, quebrou o braço. Isso no primeiro dia que a gente tinha chegado. Não tinha plano de saúde, né? Porque estava chegando ainda ali, né? Não conhecia nenhum hospital. O que é que faz? Leva para o hospital, faz. Então é esse tipo de coisa assim que tira, né? Que te estressa, tira da zona de conforto, né? Mas que eu não tenho dúvida que eu saí uma pessoa melhor depois do que cheguei. Verdade, né? Por essas circunstâncias que te faz crescer. E mais, faz ver que, assim, diferenciar o que é problema grande do que é problema pequeno. Né? Às vezes hoje a turma lá chega na minha sala, entra assim, parece que caiu o mundo. E quando começa a contar, eu falo, puta, cara, isso não é problema. É isso? Meu Deus, cara. Então senta aqui, vamos achar uma solução. Isso não é problema. E tu sabe a diferença que isso faz, né, cara? Porque, imagina, tu é o CEO, né? Então tu tens um poder muito grande lá. E a pessoa vem muito preocupada, porque para ela, né, ela não teve as mesmas experiências que tu, né? Então talvez tu esteja olhando de um lugar de cima da copa da árvore que tu consegue ver os caminhos lá na frente. E ela talvez esteja um pouco mais para baixo disso, e aí fica mais limitado o campo de visão dela. E quando tu fala isso, né, com essa brincadeira assim, é só isso, cara, isso já dá um alívio na tensão da pessoa, assim. É interessante, isso já aconteceu, e feedback, né? Feedback para o presidente, né? Mas já mais de uma vez que isso aconteceu, realmente, de pessoas que chegaram e dizem, puta, hoje eu vou perder meu emprego ali, quando tiver que falar isso pro Carlene. E aí, assim, eu acho que assim, a gente tem que separar, né? Quando uma coisa, essa pessoa tentou e errou, não, foi uma tentativa. Exato. E a gente tem que estar, né,
sabendo que se a gente está tentando fazer diferente, a gente vai errar, né? É diferente dos erros repetitivos. Exatamente. Repetidos. Histórico, aí, né? aí isso aí não, né? Mas se é por poxa, tentou ali fazer e não deu certo, paciência, vamos fazer diferente. Até porque é uma empresa que fomenta inovação. Se não pode ficar podando, isso, né? Não tem mais inovação. É isso aí, né? Então, assim, faz parte. Lá no Chile, daí tu ficou quanto tempo? No Chile eu fiquei 3 anos. Poxa. E aí, depois o Zernato era o presidente da GetNet, ele me chamou de volta, pediu para eu ir para Porto Alegre, porque aí eu voltei com aquela área que eu tinha, que era a área comercial, e depois eu assumi a área também ali, naquele momento, a área de marketing ali ficou embaixo. Marketing e vendas, né? Marketing e vendas, E ali no finalzinho também eu estava com a área de operações ali. Senhor. Na área de operações. Gente, caramba. Mas é super legal, uma experiência super legal. E aí surgiu o convite para vir para a Senior, né? E aí veio pelo seu Jorge? Veio pelo Headhunter, sim. que entrava em contato, né? Sempre estava entrando. Pela minha carreira ali, de ter ido para fora, tal, de vez em quando entrava um Headhunter em contato, eu fazia, não, estou super bem e tal. E aí ele entrou em contato dizendo, olha, mas agora é uma cadeira de CEO, tal, é uma oportunidade para ti, tu nunca foi CEO, tal. E aí surgiu, a gente começou a conversar, foi quase 5, 6 meses, né, de conversa. Da minha parte eu tinha dúvidas também, né? Porque eu vim para Blumenau, não conhecia Blumenau, cidade. Nunca tinha vindo. Tinha vindo a passeio, né? Mas para morar, cidade menor, como é que ia ser isso? Estava com 2 filhas pequenas, colégio, será que vai ter um colégio legal, né? Ela estudava em colégio bilíngue, como é que ia ser isso, tal. Então tinha um pouco de dúvida, porque né? até então tu tinha só morado em capitais, né, mesmo? Isso. É outra visão. Outra visão, cidades maiores, né? Então ficou aquela dúvida, né? Também tinha o processo de sucessão de um fundador, que não é fácil. A gente vê muitas histórias aí de insucesso, muito mais do que sucesso, né? Daquele fundador que, não, eu vou fazer a minha sucessão, mas não desapega. Aí o cara fica 3 meses ali, não, eu quero descansar, vou fazer a sucessão, vou curtir minha vida. 3 meses depois, ninguém aguenta ficar sem fazer nada e o cara quer voltar para a operação. É complicado. Então, assim, tinha esse receio ali. E também por parte da Senior de conhecer, porque também não era fácil. Sim. Ia ser a saída de um dos fundadores para vir um executivo de mercado que não conhecia a empresa, não conhecia a cultura. Então, como é que ia ser isso? Tem toda aquela dúvida da parte do time também, né? Também tem como é que ele vai se comportar, como é que ele vai ser, qual que é o estilo de liderança dele. Isso aí, né? Sabendo que vai mudar algumas coisas, mas também não é para mudar tudo, porque a empresa não tinha um problema sério, né? Era uma empresa que crescia, nunca teve poxa, o cara está vindo de fora porque tem que salvar a empresa. Não era isso. Né? Então, também tinha do lado. Então, foi uma negociação longa, assim, 6 meses ali de conversas até que cheguei aqui. 10 anos. Que passa massa, rápido. Verdade. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a tudo isso que tu falou da tua vida. Eu te vejo como um cara muito tranquilo. Como é que qual que, digamos assim, se fosse para dar dicas, assim, né? O que te faz, cara, ficar com essa tranquilidade, assim, porque existe o peso, né, da liderança, de ser o topo da hierarquia, né, do organograma, e até mesmo a questão ali do incidente que deu com a tua esposa lá no Chile, né? Poxa, tu tens toda a questão da família, né? Tu tenta o tempo todo preservar esse equilíbrio, né, entre dar resultado para a empresa, né, porque tu ocupa um alto cargo, e ao mesmo tempo família, vida pessoal e tal, né? O que tu vê que te ajuda nisso? Legal. Primeiro, isso se tu pergunta a minha esposa, ela vai dizer que eu não sou tranquila. Ela diz, pô, tu engana pra caramba, né? Porque todo mundo te acha tranquilo, aqui em casa tu não tem nada de tranquilidade, né? Não, mas no geral, sim, eu posso dizer que eu sou mais, principalmente, né, na área corporativa, eu sou um cara mais tranquilo mesmo, né? Assim, eu acho que algumas coisas. Primeiro, assim, eu adoro escutar o time, né? Então, assim, a gente tem uma reunião do comitê executivo, tu tivesse a oportunidade de participar ali. Eu nunca sou o primeiro a falar, muito pelo contrário, eu sempre sou o último a falar, porque eu escuto todo mundo. E por que isso? Porque se eu for o primeiro a falar, já tem uma tendência do CEO, falou isso aqui, então, assim, escutar. E eu acho que isso no meu caso, me ajuda demais, mas eu acho que isso é uma dificuldade de muitos executivos, né? Porque não é à toa que ele chegou aonde chegou, né? Subiu na carreira, e aí ele tende a querer sempre expressar a sua opinião primeiro. Eu sou de uma escola que eu prefiro o outro lado. Eu escuto muito. Escuto muito porque eu acho que isso ajuda
a tomar uma decisão melhor se tu escuta e principalmente ter opiniões divergentes ali, que é outra coisa que tu tem que se acostumar e tem que ser calmo para isso. Porque às vezes ali, por exemplo, né, a gente está na reunião do comitê executivo, né, eu tenho uma ideia, mas os outros ali estão pensando diferente de mim. E às vezes, pô, mas como tu está pensando diferente de mim? Mas tem que aceitar. Porque isso que é válido. Sim, a unanimidade, né? É burra, muitas A unanimidade vezes. é burra, né? Então você o escutar, você ver a opinião contraditória tua, né? E eu acho que isso tu vai exercitando ao longo do tempo, né? E realmente, assim, com o tempo, eu com certeza hoje sou uma pessoa mais calma ali na área corporativa, né? Não no dia a dia ali, do que fui lá atrás, né? E eu acho que assim, com o passar do tempo também claro, tem a experiência que tu vai, a maturidade, as coisas que tu já passou, os erros que já fez, né? Para não repetir os erros, né? Mas assim, não é nada, acho que não tem nenhum segredo aí, né? Agora, na minha vida particular, tem as coisas que tu faz para descomprimir, né? Descomprimir um pouco, né? A válvula de escape. A válvula de escape, né? Então, assim, faz luta, yoga. Não, assim, eu adoro fazer qualquer tipo de esporte, né? Então, jogo tênis, caminho, adoro caminhar, né? Eu, quando caminho, eu vou pensando, né? Vai pensando. Muitas vezes vem insights, né? Vem insights nessa caminhada, né? Então, adoro caminhar, adoro cozinhar, adoro tomar um bom vinho, assim, tem um grupo de amigos que a gente se reúne, toma vinho, né? A gente é amantes do vinho, né? E a gente curte muito isso, né? E aí são momentos que tu realmente tá ali e ali tu não tá pensando no profissional ali, no dia a dia, né? Aí é uma válvula de escape, porque tu tá fazendo outra coisa, né? Perfeito. Na caminhada, nem sempre eu consigo, porque às vezes eu saio com esse intuito, mas no final vai e volta pensando naquilo que vai fazer e tal, né? Mas nesses outros momentos, por exemplo, sei lá, eu chego numa sexta-feira à noite, né? A gente abre um vinho, começa a cozinhar. Ali eu não consigo pensar em trabalho, né? Ali eu tô comigo, tô com minha esposa, tô com minhas filhas, né? E é super... Nos amigos ali não tem aquele negócio, porque daí, pô, várias pessoas, executivos e tal, falando de trabalho, não... Primeiro que, assim, são grupos até heterogêneos, né? Esse grupo mesmo, assim, que a gente participa, tem um monte de médico, então um sacaneia o outro, tá tudo certo. Tu tava falando sobre caminhar e ter insights, não sei se vocês já viram, acho que é recente aquela série do Netflix sobre o Spotify. Eu ainda não vi, cara. Muito bom. São 6 ou 7 episódios, uma série curta, assim, muito bacana, sobre todo o histórico. E tem uma parte que o desenvolvedor, que é o diretor lá de programação do Spotify, tem um conflito com uma outra diretora, né? Que era, acho que advogada lá e tal, e com o próprio CEO do Spotify. E ele sai, vai pela rua, né? E vai caminhar. E ele fica sentado, e aí ele tava... Toda essa briga, todo esse conflito gerou por causa que ele queria cada vez mais que o Spotify fosse rápido, né? Clicasse no play e a música já tocasse, que não tivesse buffer, que não tivesse nenhum tipo de delay, né? Por isso que o Spotify se consagrou, né? E o cara lá, o CEO, não, isso aqui tá ruim, bem Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, assim, sabe? Parece que as histórias se repetem, assim. E aí ele começa a ver o cruzamento dos carros. Porque lá, né, o que acontece quando dá o amarelo? Geralmente é para você ir parando e parar porque o próximo é vermelho. Mas o que as pessoas costumam fazer? Acelerar. Então ali ele tem uma ideia, um insight de que ele poderia acelerar e ele criou um novo protocolo, patenteou esse protocolo, ou seja, ele colocou praticamente uma nova internet só com base no Spotify, com base na necessidade do Spotify, assim. Pô, é muito legal. E aí, pô, encaixou certinho com essa história de caminhar, assim, né? Sempre bom. A caminhada é um momento que tu reflete, tu relaxa. É exercício, que é super bom, exatamente, né? Super bem, né? Mente e corpo, né? Mente e corpo. E também adoro viajar, assim. Sempre que eu posso, eu tiro minhas férias e viajo. Que o viajar é diferente do viajar da Sênior, né? Porque tu deve viajar bastante, né? Ainda mais agora, né? Com muita internacionalização. Voltou, né? Eu acho que a gente teve aquele momento de pandemia ali, né? Tudo vai para home office, não precisa mais viajar, tal, e que realmente reduziu drasticamente as viagens. Mas o que a gente está notando agora é que voltou. Voltou tudo ao normal. As empresas estão voltando, né? E isso é interessante, né? Porque lá na Sênior, né? Logo que começou a pandemia ali, logo depois, a gente teve muita pressão para colocar todo mundo em home office, até porque teve uma onda de todo mundo, home office, as empresas que é agora, é o novo normal, tá, todo mundo... E a gente nunca foi nessa onda, né? E isso eu segurei um pouco isso mesmo, né?
dizendo, olha, pessoal, a gente não, totalmente home office a gente não vai ser. E é interessante que eu faço lives, né, a cada 3 meses ali, e eu coloco todos os colaboradores, né, então ali entre os 2.500 colaboradores numa live, pode perguntar o que quiser, né, e não, sem filtro. E não tem uma reunião que não vai, e como é que vai ser o home office? A gente faz, pessoal, de novo, a gente não vai ser full home office, né. Hoje é híbrido. Hoje é híbrido. E assim, tem que ser, assim, eu acho que a gente não volta ao que era mais, não faz sentido voltar mais ao que era, né? Mas assim, as pessoas que estão chegando na organização, que não conhecem a cultura da empresa, né? Que ainda não conhecem o produto, faz falta quando ele não está lá junto, tá, sabe? Não está aprendendo conosco, não está vendo a cultura, não está vendo como se comporta o líder e tal. Então a gente é um modelo híbrido, né, hoje lá na Senior. A não ser alguns desenvolvedores que já foram contratados por home office, e aí não tem como. Não tem como, porque assim, eles estão em lugares que não tem filial, então não tem como ser. Né? Mas assim, a nossa política que a gente tem levado assim, e ainda não é um negócio padrão, é híbrido e tal dia, tem que ficar aqui 3 dias. Não. É isso aí de acordo com a liderança, mais flexível, né? Com mais flexibilidade. Né? Mas voltando, o que a gente vê é que realmente voltou, né? Voltou às feiras que a gente participa, assim, né? O aeroporto está cheio. E os clientes voltaram. Né? Os clientes voltaram. A gente teve... E aí, com isso, a viagem voltou, realmente. Né? E aí, realmente, eu concordo contigo. É totalmente diferente tu viajar a lazer do que viajar a trabalho, né? Caramba. Tu sai, às vezes... Quantas vezes a gente teve que sair aqui 5 da manhã para pegar o primeiro voo ali em Navegantes, né? Neblina, chega lá, aeroporto fechado, espera até as 10 e vai... Então, é uma rotina desgastante, né? Muito. Aí tu dorme em hotel, né? Eu sempre digo, né? Eu não sei se é porque eu gosto desse contato humano, né, tal, que não tem coisa pior do que tu tá lá no hotel à noite e descer, eu vou ter que descer para jantar ali, sozinho, e tu tá jantando sozinho, cara. Aquilo é uma depressão, assim, que dá. Mas é a vida, né? É a vida que a gente escolheu e tem que ser assim. Cara, e a Senior recentemente até fez um evento, não sei onde é que foi, startup, não era da Startups, né? Senior Tech? A gente tem a Senior Tech. Não foi semana passada? Na semana passada foi o nosso Summit. O Summit. O Summit que a gente faz, voltou depois de 3 anos. Né? Imagina, né? Deu uma energia. A gente reuniu aqui em torno de 800, 900 pessoas ali no Carlos Gomes ali, né? E quem estava lá? Tava todas as lideranças, área de vendas e canais. Então a gente fazia isso todo ano, né? Chegou a pandemia, a gente acabou fazendo, mas remoto, né? E esse ano voltou a fazer presencial. Ali é um momento de alinhamento, né? Alinhamento, a gente fala para onde a gente está indo de maneira muito clara, aonde é que a gente vai investir, qual o segmento que a gente vai atuar, né? Sim. Os novos produtos que a gente está lançando, a gente mostra para aquela equipe de venda. Então a ideia ali de a gente fazer isso é ter um alinhamento muito forte da organização, para saber para onde a gente está indo. O Summit hoje não é o kickoff do... Não, era o kickoff. Era o kickoff, agora é Summit, entendi. A gente chama de Summit, porque eu participei de um kickoff lá acho que foi em Campinas, um hotel bonito pra caramba lá. Isso. E aí tinha muito isso, né? Eu lembro das tuas falas de alinhamento, o planejamento estratégico nos próximos 5 anos e tal. É isso aí. E que é diferente quando a gente faz alguns eventos, como a gente vai fazer, o Senior Experience ali, que são onde a gente tem filiais, né? A gente faz em São Paulo, faz no Rio, faz em Brasília, por aí, que aí é voltado para o cliente. Aí a gente vai lá para mostrar quais são os produtos, os lançamentos, a gente convida os clientes, mas aí é um negócio mais para os clientes, né? Esse é um público interno nosso. Falando em produtos, né? Aproveitando o gancho aí, é um tema que está muito no LinkedIn, mas não dá para deixar passar, Cantoni, desculpa. Eu até vi uma matéria, né, que vocês estão integrando o ChatGPT no RP. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como funciona isso, porque o RP tem todas as informações da empresa. Então, se você utiliza inteligência artificial, que não é algo novo, né? É algo que já existe há muito tempo, mas que está em alta agora, você consegue fazer milagres lá dentro, né? Isso aí. Assim, o que é que a gente colocou, né? Foi o primeiro RP integrado com o ChatGPT, apesar de a gente saber que também é um produto que está ainda no seu crescimento, apesar de inteligência artificial ter tantos anos, né, ele ainda tem algumas coisas que tem que melhorar, né? Mas qual é a grande ideia, né? É a facilidade que a gente leva para o nosso cliente, né? Vou te dar alguns exemplos que a gente está utilizando, né? No nosso RP ali, por exemplo, que tem o balanço da empresa, ou tem um fluxo de caixa da empresa, na hora que ele usa o ChatGPT reconhece aquele balanço
e num texto ele dá os seus principais indicadores, como ele está em relação ao mercado, né? Então, claro, isso para algumas pessoas mais experientes ele já tem como até fazer, mas de todo jeito ele vai ter que fazer um cálculo, talvez, ou mostrar um novo indicador. Isso facilita a vida do usuário, né? Então, a gente utiliza esse tipo de coisa. Eu estava utilizando o ChatGPT, por exemplo, na parte de logística ali, para ler um mapa ali de transportes ali, por exemplo, e também dar alguns insights do que está ocorrendo ali, onde é que ele tem que ter cuidado, né? Então, assim, agora isso graças a quê? Graças à nossa tecnologia que a gente utiliza, a nossa plataforma que a gente utiliza, que foi extremamente rápida de incorporar o ChatGPT. E eu acho que é por isso que a gente foi o primeiro. Pela plataforma que a gente tem, pela facilidade de incorporar um ChatGPT dentro da nossa plataforma, né? Então a gente está disponibilizando em vários nossos softwares ali, de uma maneira super simples, é um cliquinho, né? Em cima ali do que tem na tela dele, no Senior Analytics dele. Seria o Senior X? Senior X, já Senior X. E ali em cima daquelas informações ele já começa a fazer aquelas interpretações e ajuda o usuário, né? Então, super legal. Não estamos cobrando nada hoje, a gente quer mais que o cliente utilize ali, passar feedbacks, comece a passar os feedbacks, né? E a gente vai evoluindo na plataforma. E até porque ninguém melhor do que o cliente para dizer aplicações daquilo, né? É isso. Então a gente fez de maneira super rápida, né? Até porque o ChatGPT explodiu em 3 meses, né? Assim, é interessante, ó, eu estava em novembro na Web Summit lá em Portugal, né? A maior feira de tecnologia do mundo. Se falava de tendências e tal, mas não se falava do ChatGPT, né? Em fevereiro, eu acho que o cara da esquina aqui está falando sobre o ChatGPT, né? Então, como é que eu posso implantar na minha rotina o ChatGPT? Entendeu? Foi uma explosão do dia para a noite, né? Engraçado que tu volta de lá, desses eventos assim, cara, fervilhando de ideias, de novidades, e não veio, né, cara? E aí o negócio explode e nem... assim, a tendência de usar AI... Sim. Já é comentado. Já era super comentado, se falou muito nisso. Mas o produto, né, até então ninguém estava falando nele. Né? Em 4 meses. Sim. É que assim, né, a barreira de entrada é um navegador, né? Quando tu fala de VR, essas coisas, tu depende do hardware. Então não é qualquer um que testa, né? Perfeito. Eu posso abrir meu celular aqui, entrar no Safari, entrar no OpenAI e testar o ChatGPT. Exatamente. Então é super acessível. É muito acessível, muito democrático, Por né? isso que é muito rápido, né? Dissemina muito rápido. Além de ser fantástico, né? Eu utilizo para, por exemplo, resumir artigos. Eu ponho lá, me resuma, 2 pontos, a URL. Posso botar uma URL em russo. Eu me resumi em um parágrafo que está dizendo a URL. Cara, que isso é fantástico. É uma aplicação que eu uso bastante. Eu já fiz roteiro de publicidade, já baseado no ChatGPT. Né? Tudo, né? Muito interessante. Criação de poema. É fantástico. Para gerar código, né? Assim, tem que revisar, né? Não, tem que revisar. Eu acho que tudo tem que revisar. Mas ganha produtividade, né? Uma coisa é tu revisar, outra coisa. Tem coisas mais simples, rotina mais simples. Né? Tu acaba com o braçal e tu foca na criatividade e na inteligência. Tu lapida, né? Tu lapida, é muito, muito interessante. Quero fazer agora uma prova oral com o Carlene para saber se ele lembra, ele vai conseguir citar todos os produtos, digamos, da Senior, assim. Cara, até isso, foi pergunta fácil, que bom, né? O cara tá preparado. Não, a gente, assim, os principais produtos nossos, né? Hoje é o RP, é o RH, né? Logo em seguida ali são os 2 maiores, né? Aí logo em seguida vem a logística, que cresceu muito, principalmente pós-Covid ali, foi uma explosão, né? E também fruto de aquisição. Legal. A área de logística foi toda por aquisição. Foram 4 aquisições que a gente fez e a gente criou uma vertical de logística, né? Então vem logo em seguida, aí vem o acesso à segurança, né? E aí depois vem os demais que a gente tem BI, tem CRM e tal, mas mais complementar esses 4 são os maiores quando a gente fala de software, né? Mas como a gente se posiciona a Senior hoje no mercado, né? A gente tem 3 pilares, né? O que a gente chama o pilar de gestão é onde está a parte de software, que está aí, 98% do nosso faturamento ainda está aí. Mas a gente agora tem os outros 2 pilares. Um é a fintech, que a gente falou agora há pouco, né? E o terceiro... De fintech tem só o Whipple, por enquanto. Só o Whipple, Tá. Que deve fazer 1% desse negócio ali. E a gente lançou, que hoje é outro 1% ali, que é a outra avenida de crescimento, que é a nossa plataforma. A gente está abrindo a plataforma para o mercado. Então, quem quiser utilizar da nossa plataforma para desenvolver em cima dela, pode desenvolver. Pode oferecer, através do nosso marketplace, alguma solução que complemente o nosso portfólio.
e que tem várias, né? Porque é impossível qualquer empresa de software abraçar tudo, não tem. Então a ideia é um conceito mesmo de plataforma, quem quiser utilizar dela se utiliza, constrói um BPM, constrói um chat, constrói uma solução, entra lá no nosso marketplace, a gente faz uma curadoria, se tiver tudo ok, começa a oferecer a 12 mil clientes. Né? Então é aquele conceito que, assim, no extremo, né? No extremo não, isso vai acontecer. Amanhã vai ter uma solução ali que até compete com a solução que a gente tem ali também, né, no nosso portfólio, mas ok. Antes ele pelo menos esteja utilizando nossa plataforma. É melhor ter 5% de alguma coisa do que 100% de nada. Né? Então um conceito bem Apple Store ali, né? Que é assim, tem a plataforma, tem produtos da própria Apple, mas a maioria, na verdade, não é mais da Apple. A maioria são de parceiros que desenvolveram em cima daquela plataforma. Lá, né? Que é uma grande vitrine, né? É isso aí. E aí isso é uma outra grande aposta que a gente tem, outra avenida de crescimento. Então hoje, quando a gente se posiciona ao mercado, isso é uma mudança bem recente, é isso, assim, a Sênior super, né, ali parte de gestão e está tudo ok, e cresce, e aqui é a vaca leiteira, tal, não é que a gente vai esquecer. Mas hoje a gente tem essas duas avenidas de crescimento aí que com certeza elas crescem num ritmo muito maior. E no geral vai fazer com que o grupo sênior cresça mais rápido. Mais. Né? Eu lembro, né, da época que eu estava lá, e aí tu me corrige se isso já mudou, né? Mas a estratégia naquela época estava mudando para parar de pensar como produto e começar a pensar como segmento. Continua. Sim, isso? Continua. Segmentos fortes que a Sênior hoje atua. Quando a gente fala no ERP, aí o ERP também está segmentando, está se verticalizando, né? E aí a gente tem alguns segmentos, como o segmento do agro, o segmento da construção civil, que veio por aquisição também, o segmento de serviços, o segmento governo. Então tem alguns segmentos ali, né, que a gente verticalizou, e aí a gente começa o ERP a olhar não só a parte ali do back-office, né, da empresa, e sim toda a operação, manufatura, então a gente vai até o chão da fábrica. Né? Então essa é a grande diferença, e aí a gente está criando diretorias que cuidem desses segmentos. Né? Hoje a gente já tem o diretor do segmento agro. Né? Agro está bem forte. Né? Se olha com muito carinho para o agro. Né? O agro está tendo muita tecnologia. Né? Tem. E por muitos anos tem sido o motor que alavanca o PIB do Brasil. Né? A gente vê outros segmentos, tem ano que cresce, tem ano que não cresce, mas quando a gente olha o agro, ano após ano ele vem crescendo, e a gente vê sim hoje muito investimento em tecnologia, até porque uma nova geração, né? A primeira geração ali, que foi aquele que muitos, sei lá, saíram lá do Rio Grande do Sul e foram indo, tal, e teve essa batalha toda, como foi a Sênior, para crescer. Hoje, quem está assumindo isso são os filhos que já tiveram outra possibilidade, já foram para fora, já estudaram, já conheceram novas tecnologias, e eles voltam para assumir os negócios da família. E aí sabe da importância da tecnologia para o aumento de produtividade. Né? Então, realmente, é um segmento que tem crescido bastante. Cara, que fantástico. E muitos segmentos eu acredito que dá até para usar a Sênior de ponta a ponta, né? Porque total. O ERP, o RH, o CRM, roteirização para logística. Né, cara? Em princípio, vários segmentos hoje não tem porque o nosso cliente buscar outro fornecedor. Porque ali ele vai encontrar o ERP, vai encontrar o RH, ele vai encontrar a logística, ele vai ter a parte de transporte da entrega, ele vai ter o e-commerce. Então, não tem por que procurar outro fornecedor. O Carlene, e na parte de internacionalização, né? Hoje a Sênior está presente na Colômbia? A gente está presente na Colômbia, foi uma aquisição que a gente fez. Foi a primeira. Foi feita na época da pandemia, né? Ali a gente começou a negociação antes da pandemia, mas entrou pandemia e toda a negociação a gente fez, acabou fazendo remoto, tá? Assumimos. Pois é, né? Tipo, arriscado assim, né? Tipo, que diferente, digamos, né? Foi um pouco diferente, mas ali era uma decisão assim, ou a gente faz ou vai ter que esperar acabar essa pandemia, voltar e talvez a gente perca o negócio. A gente tinha segurança da DU que a gente tinha feito, a gente já tinha conhecido eles antes, porque a gente tinha viajado antes, conhecia eles. E aí, apesar, assim, o tempo também esticou um pouco mais, então a gente teve mais reuniões, até pela distância, e aí a gente foi vendo, foi ganhando confiança mútua entre os dois, e aí a gente resolveu ir em frente. Que bom que deu super certo. A operação cresceu quase 100% nesses 2 anos. Né? E hoje ela começa a expandir para outros países, não com a estrutura de filial, nada disso. Mas assim, ela tem muito BPO lá, e os BPOs que contrataram, né, a empresa,
estão indo para o Peru, estão indo para o Chile, estão indo para a Argentina, Nicarágua, México, e aí está levando essa solução. Então, hoje a gente BPO já está... é como se fosse um representante daí. O BPO é que, quando a gente fala do BPO de recursos humanos ali, ele roda a folha de determinados clientes, né? E para rodar a folha, ele precisa de um software de RH. E aí ele contratou esse software de RH dessa empresa. Entendi. Então, como são multinacionais que operam em vários países, ele escolheu esta solução que a gente comprou. E organicamente, atua em outros países. Está crescendo para outros países. Então, tem sido uma baita experiência para a gente, porque a gente tem conseguido crescer em outros países sem a necessidade de estar abrindo uma filial, greenfield, né? Tu abre uma filial do zero, não te conhece. É um esforço muito maior quando tu faz uma abertura, né, dessa forma, né? De que é alguém que já está te levando. Sim, né? Total. E aí, hoje só Colômbia? Hoje só Colômbia, mas a gente começa a estudar outros países, né? Está no nosso roadmap da América do Sul. A gente tem estudado. Vai começar a fazer algumas visitas, algumas empresas, quem sabe aí, em breve a gente anuncia alguma coisa. E o planejamento estratégico é para chegar a 1 bi? Um bi. Tá quase. Assim, eu até brinquei com a turma agora no Summit essa semana, né? Contei a historinha, até um amigo meu falou isso para mim, eu fiz, poxa, pior, isso é verdade, né? Quando eu cheguei na Sênior, né, a gente faturava 100 milhões ali. Então, quando a gente falava 1 bi, a turma parava assim para olhar, 1 bi, cara, esses caras estão sonhando, né? Tá maluco. Estão malucos, fatura 100 milhões, tá falando 1 bi, cara, assim, né? Mas aí um amigo meu falou uma coisa e eu disse para a turma, pessoal, é pura verdade, né? A gente dobrou a esquina, né? Eu fiz uma analogia, né? Quem daqui não já viajou de carro há alguns anos, seja com os nossos pais ou a gente mesmo com os nossos filhos, né? E fez um planejamento para chegar em algum lugar que você até então não conhecia, né? E a gente, quando era pequeno, assim, no nosso filho, e aí, papai, chegou? Tá perto, né? Vai perguntando. E em um determinado momento perguntava, e aí, papai, tá chegando? Filho, dobrou a esquina, a gente chega. É o que a gente está nesse momento, a gente dobrou a esquina, né? Estamos com 800 milhões, 810 milhões de faturamento, então estamos aí. Está mais perto da meta do que do início da meta, aí, né? É isso, estamos aí. Dobramos a esquina, 1 bilhão está logo ali. Que massa, cara. Bom, da minha parte é isso, Rodrigo. O que tu tens mais de dúvidas? Eu tenho uma pergunta para o Carleno, gestor ali, né? Pelas empresas que tu passou, pelos times, principalmente comerciais que você geriu, e pelos executivos que você deve ter contratado, né? Além do currículo, né, técnico, quais são as principais características que você olha na hora de contratar um executivo para compor o time? Cara, assim, primeiro, assim, a sensação, o sentimento de dono, eu acho isso extremamente importante, assim. Eu, por exemplo, eu saio da Sênior ali, eu olho se a luz está acesa e se tiver luz, eu apago. Por quê? Porque quando eu saio de casa, eu apago a luz. Então, porque eu não saio da minha empresa, eu tenho que apagar, né? Então, esse sentimento de dono, eu acho que é uma característica fundamental, Rodrigo, a gente vê. Assim, a pessoa, eu acho que cada vez mais tem que trabalhar em equipe. E aí, o contrário, para mim, eu já elimino. Assim, aquele cara que quer ser estrela, não tem vez. E eu digo, assim, pelo menos comigo, não tem vez, né? Detesto isso, até porque, assim, como eu falei aqui no início, né? Aquele cara que trabalha em equipe, que ouve os pares, que pede ajuda, que ajuda, eu não tenho dúvida que as decisões serão melhores, os produtos serão melhores do que aquele cara que é uma estrela solitária. Porque no final ele quer aparecer, né? Ele não trabalha para a empresa, ele trabalha para ele, para se autopromover, para amanhã arrumar outro emprego e ir embora. Então isso aí é uma característica para mim muito forte, né? E aí, potencial de crescimento e de aprendizado, assim, e não é saber. Isso é outra característica que eu também sempre falo ali para o meu time. O mais importante é tu ver uma pessoa que tem potencial para. Porque tu ensinar produto, tu coloca numa sala de aula e ensina, né? Agora, os soft skills, né, que a gente fala, né? Isso aí para ensinar não tem jeito. Ou o cara tem ou não tem, né? Então, para mim, eu acho que os soft skills hoje são o mais importantes na hora de fazer uma contratação. Porque o resto tu dá, tu tem condições de oferecer para ele. Ou por um treinamento, ou manda o cara para fora, né? Ou tu faz um job rotation. Então, se ele não tem aquele conhecimento, isso ele aprende com o tempo. Agora, soft skills é muito mais difícil de aprender, porque está na característica da pessoa. Perfeito.
Cara, pra gente ir, então, finalizando aqui, esse papo que tá sensacional, né, cara? É incrível. Pô, passou muito rápido, uma hora já. Mas eu tenho ainda pouquíssimas dúvidas aí, né? Primeiro, por que Carlênio? Da onde veio teu nome, cara? Esqueci de perguntar isso no começo. Nem eu sei, cara. Eu acho que eles estavam ali, acordaram num dia e inventaram esse nome aí. Eu nunca vi um outro Carlênio na minha vida, será né, que não cara? tem homônimo? É um pouquinho interessante, tem, né? Hoje, se tu pesquisar, tem, mas eu não sei de onde é que vem esse cara, nome, eu confesso. até pensei assim, né? Aqui assim, será que é junção do avó que era cara, Carla não, ou Enio, né? Não teve junção de avós, nada disso. Inventaram lá. Acharam legal e... Cara, que interessante. E a questão também do futuro, tanto teu como CEO da Sênior, tu pretende, porque a gente sabe, né, que tudo tem um ciclo, né? Claro. Teu ciclo na Sênior ainda ele tá aberto, digamos assim, ele já está definido, e o futuro da Sênior, o que tu pode falar para nós? Não, assim, o futuro do Carlênio, assim, eu continuo na Sênior, não tem nenhuma perspectiva de mudança, assim, a gente trabalha junto com o conselho de uma forma super aberta, né? É claro que eu tenho o meu tempo e eu tenho que preparar o meu sucessor para isso, porque esse tempo vai chegar, né? Então, assim, eu também não vou chegar àquele momento e dizer, poxa, o Carlênio já passou do tempo e vai buscar outro. Não, a gente tem trabalhado e tem tentado formar quem é esse meu novo sucessor lá dentro, né? Porque eu acho que isso é a melhor forma. Eu não fui o caso, né, que eu vim de fora, mas eu acredito que a melhor forma é você ter um sucessor já dentro de casa. A não ser que você tenha alguma coisa muito específica, né, algum conhecimento muito específico que você não tem, é melhor trazer de mercado. Mas, de uma maneira geral, se eu conseguir formar meu sucessor e deixar meu sucessor lá, eu vou me sentir bem feliz com isso, de ter formado esse sucessor, né? Então, não tem um plano a curto prazo, mas também a gente trabalha que não é para sempre, né? O Carlênio, uma hora, também tem que buscar novos horizontes, né? E provavelmente não é mais como carreira como executivo. Eu acho que aí eu vou buscar outras formas de investimento, startups que estão aí, né? Devolver um pouco desse aprendizado que a gente aprendeu, erros e acertos, e passar um pouco, devolver isso um pouco para a comunidade. Eu tenho um pouco isso na cabeça, né? Mas não em forma de consultoria? Não. Bem informal ali, ou investimentos, porque aí sim eu acho que aí... fazendo investimentos em algumas empresas, a gente consegue passar um pouco desse aprendizado, dessa vivência, e aí não é só como um investidor, e sim também ajudando aquele cara a crescer, né? E como sênior, assim, eu acho que o nosso grande objetivo é primeiro chegar a 1 bilhão, que está aí na esquina, né? O IPO é outro objetivo que a gente tem ali de uma hora fazer. É claro que a gente só vai fazer quando o mercado estiver aberto para isso e tiver... pagando bem para isso, né? Também não é abrir a qualquer preço, a gente não necessita disso, não tem nenhum fundador que quer sair, não tem acionista que quer sair, não tem nenhuma dívida grande para pagar, então só faz a IPO. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena, né? Mas claro que isso vai ajudar nesse crescimento da Sênior, né? Eu acho que com a IPO, o IPO traz recursos para a gente continuar nesse movimento de expansão, de internacionalização, de compras de outras empresas maiores, e o IPO ajuda nisso. Então, eu acho que esse é o próximo passo, né? E também, aí chegando do bi, criar qual é esse novo grande sonho aí que a gente vai ter, né? Qual é essa outra meta, porque eu gosto disso, né? Dobrar a meta. A gente tem esses sonhos, claro que tem que ser factível, né? Mas ter esse sonho lá de chegar, né? Essa meta grande, isso é legal. Eu acho que isso movimenta não só o executivo, mas movimenta a empresa toda, né? Quando a gente fala no bilhão, isso move a empresa toda, né? Não é uma coisa do Carlênio, não é uma coisa do acionista, é uma coisa da empresa, né? Da gente comemorar no dia que chegar lá, comemorar. Sim. Cara, que massa, que legal que foi esse papo contigo, Carlênio. A gente está muito contente, muito feliz. Foi realmente uma troca, assim, né, de ideias, fluiu muito. E te parabenizar, né, por ser esse cara, esse executivo tão competente, né, que eu, repito aqui, tive a satisfação de trabalhar por um curto tempo, né, em alguns momentos, mas foi muito legal. E acho que tu é um grande líder, principalmente por essa tua serenidade, sabe? A gente vê aqueles líderes, né, malucos, meio, sei lá, workaholic, que todo mundo pode ser, mesmo sereno, né? Mas naquele negócio meio até insano, assim, sabe? E tu é um cara assim que transmite essa paz, essa serenidade e ao mesmo tempo busca resultado, né? Exige resultados e tal. Cara, isso eu acho que
todos os líderes deveriam agir dessa forma, sabe? Então, te parabenizar aqui e te agradecer, né, por ter estado aqui nesse momento aqui com a gente, compartilhando com a nossa audiência tantos conhecimentos e tantas vivências. Obrigado eu pelo convite. É sempre bom a gente, esse bate-papo, né? A gente troca experiência, né? Vocês perguntando, a gente perguntando, trocando ideias aqui. É isso que a gente falou logo no início ali, a gente não pode parar, né? Se a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem que continuar evoluindo com tecnologia, porque senão cai. Como ser humano também. A gente não pode nunca achar que já sabe de tudo, porque a gente volta ao passado e tudo que a gente aprendeu, aquilo ali rapidamente fica velho, né? Então a gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe de tudo, tem sempre que aprender. E nesses bate-papos aqui, com certeza, nas visitas que a gente faz, né, na empresa que a gente visita, a gente sempre sai melhor do que entrou. Verdade, cara. Rodrigão. Não, baita aula, né? Na verdade, agradecer pelo papo aí, grande inspiração, de verdade. Isso que o André falou, resumiu bem, né? Dá para ser um líder de sucesso sem estar sempre no 320, né? Com serenidade, com decisões estratégicas. E obrigado pela participação, Carlinhos. Foi muito bacana tê-lo aqui. Obrigado eu. Tamo junto. Agradecer também aí a todo mundo que acompanhou esse podcast, que estará disponível aí tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Pedir para vocês se inscreverem no canal do Blumencast, aí, episódios do Blumentech todos os meses. Traremos nomes muito legais também para os próximos meses, com histórias inspiradoras, com trajetórias que com certeza aí podem ser insights para vocês, tanto no segmento aí de carreiras, de inovação, de liderança. Vai ser muito legal, tá? Então, para não perder, já se inscreva lá, siga @PremierSoft, né, Rodrigo? Isso, @PremierSoft no Instagram, LinkedIn. Tá no Facebook também, tem até no TikTok, né? PremierSoft para a geração nova tem que estar em todas, também, né? É isso aí. Exatamente. E também @Senior Sistemas, né? Isso aí, Senior Sistemas. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio e tchau!